Existe um mecanismo financeiro no Brasil que transfere riqueza de forma silenciosa. Não é um escândalo isolado, não é um erro de política. É uma estrutura que opera há décadas, que foi desenhada com precisão e que, neste exato momento, está ativa para milhões de famílias brasileiras. O nome oficial é financiamento habitacional. O nome real é outra coisa. O que você está prestes a ouvir não é opinião. É uma análise da mecânica interna de um sistema que, quando examinado com frieza, revela anomalias que nenhum modelo racional de proteção ao consumidor consegue explicar. Comecemos pelo começo. Em 2008, o mundo assistiu ao colapso do mercado imobiliário americano. O que derrubou o sistema não foi apenas a ganância, foi a combinação de três elementos: instrumentos de dívida opacos, consumidores que não compreendiam o que estavam assinando, e uma estrutura de incentivos que beneficiava quem vendia o crédito, não quem o tomava. O Brasil observou aquela crise de longe e, nos anos seguintes, expandiu seu próprio mercado de crédito imobiliário de forma agressiva. O estoque de crédito habitacional saiu de menos de 5% do produto interno bruto para mais de 10% em menos de uma década. Crescimento rápido, supervisão lenta. Esse é o pano de fundo. Agora, vamos à mecânica. Em teoria, um financiamento imobiliário funciona como uma parceria temporária entre um comprador e uma instituição financeira. O banco empresta o capital. O comprador paga de volta ao longo do tempo, com juros que remuneram o risco e o prazo. No final, o comprador tem o imóvel, o banco tem o lucro. Ambos saem satisfeitos. Essa é a narrativa. Essa é a lógica que aparece nos materiais de marketing, nas simulações online, nas conversas com gerentes de banco. A realidade tem uma estrutura diferente. Primeiro, anomalia. O custo real do financiamento raramente é comunicado de forma direta. No Brasil, o indicador correto para medir o custo total de um empréstimo é o custo efetivo total, também conhecido pela sigla CEIT. Esse número inclui juros, seguros obrigatórios, tarifas administrativas e outros encargos. Quando alguém contrata um financiamento imobiliário e compara a taxa de juros anunciada com o custo efetivo total real, a diferença é, em média, de 2 a 4 pontos percentuais ao ano. Em um contrato de 30 anos, essa diferença representa dezenas de milhares de reais. O dado está disponível, raramente é apresentado de forma espontânea. Segunda anomalia. A estrutura de amortização dominante no Brasil é a tabela Price, que mantém as parcelas iguais ao longo do tempo. Na prática, isso significa que nos primeiros anos do contrato, a maior parte do que você paga vai para os juros, e uma fatia mínima reduz o saldo devedor. Um comprador que financia um imóvel por 30 anos e paga em dia por 5 anos pode descobrir que, ao calcular o saldo devedor, ele reduziu a dívida em menos de 15% do total, em 5 anos de pagamentos. Esse não é um bug do sistema, é uma característica. Terceira anomalia. O seguro habitacional obrigatório. Todo financiamento imobiliário no Brasil exige a contratação de 2 seguros: o seguro de morte e invalidez permanente e o seguro de danos físicos ao imóvel. Esses seguros são compulsórios. O que raramente é explicado é que o mutuário tem, por lei, o direito de pesquisar esses seguros no mercado e contratar de qualquer seguradora habilitada. Na prática, a esmagadora maioria dos contratos embute seguros da própria instituição financeira ou de parceiras, sem que o consumidor seja informado de que pode fazer diferente. A diferença de custo entre o seguro embutido e uma opção de mercado pode chegar a 50%. Em um contrato de 30 anos, isso representa dezenas de milhares de reais. Dinheiro que vai para quem vende o produto, não para quem compra. Quarta anomalia. A correção monetária. No Brasil, os financiamentos habitacionais do Sistema Financeiro de Habitação são corrigidos pela Taxa Referencial, a TR.
Existe um debate técnico de longa data sobre se essa taxa reflete adequadamente a inflação real que corrói o poder de compra das famílias. Em períodos de inflação elevada, a TR pode subestimar a perda real do poder aquisitivo, o que significa que o saldo devedor corrigido cresce mais devagar do que a inflação efetiva. Em tese, isso favorece o mutuário. O problema é que, ao mesmo tempo, os salários reais também sofrem pressão inflacionária, e a parcela corrigida pode se tornar pesada justamente quando a família tem menos capacidade de pagamento. O timing importa, e o timing, no histórico brasileiro, não costuma ser favorável ao tomador de crédito. Quinta anomalia: a precificação do risco de inadimplência. Quando uma instituição financeira calcula a taxa de juros de um financiamento, ela inclui um componente para cobrir o risco de que o tomador não pague. Esse componente, chamado spread de crédito, é legítimo. O que os dados do Banco Central do Brasil mostram de forma consistente é que o spread médio do crédito imobiliário no Brasil é significativamente superior ao de países com sistemas financeiros comparáveis. A justificativa oficial é o risco jurídico do mercado brasileiro, a complexidade dos processos de execução de garantia e a incerteza regulatória. Esses são argumentos reais. Mas a questão que os dados não respondem com clareza é: em que proporção esse spread elevado reflete risco genuíno e em que proporção reflete simplesmente poder de mercado de um setor altamente concentrado? Sexta anomalia: a concentração do mercado. No Brasil, 5 bancos controlam mais de 80% do crédito imobiliário: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Em um mercado com essa concentração, a competição por preço é estruturalmente limitada. O consumidor que tenta negociar melhores condições de financiamento enfrenta um conjunto restrito de opções, com taxas que historicamente convergiram para patamares semelhantes. A existência de um oligopólio não implica colusão ilegal. Implica, no entanto, que as forças de mercado que deveriam pressionar as taxas para baixo operam com eficiência reduzida. Sétima anomalia: o efeito psicológico do imóvel como reserva de valor. Existe uma crença amplamente difundida no Brasil de que imóvel é o investimento mais seguro. Essa crença tem raízes históricas legítimas. Em períodos de hiperinflação, quem tinha ativos reais estava mais protegido. Mas ela foi capturada pela indústria de crédito imobiliário como instrumento de venda. O argumento implícito em cada financiamento habitacional é: você está comprando segurança, patrimônio, proteção. O que raramente se calcula de forma explícita é o custo de oportunidade. Quanto dinheiro aplicado durante 30 anos em um fundo de renda fixa ou em ativos diversificados chegaria ao mesmo resultado patrimonial com menor custo total? A resposta varia conforme o contexto, mas a pergunta raramente é feita nas simulações de financiamento. Diante dessas anomalias, existem 2 caminhos interpretativos. O primeiro é o caminho estrutural. O sistema funciona exatamente como foi desenhado para funcionar. Não há falha. Há escolhas de política pública que priorizam a estabilidade do setor financeiro, a manutenção de altas margens em um mercado concentrado e a ausência de educação financeira ampla como elemento que sustenta o status quo. Nessa leitura, não há conspiradores. Há incentivos mal alinhados, inércia regulatória e assimetria de informação institucionalizada. O segundo caminho é mais incômodo. Se você observar a estrutura do sistema, a opacidade dos custos reais, a compulsoriedade de produtos complementares, a concentração de mercado, a narrativa cultural que transforma a dívida de longo prazo em conquista de vida, o que você vê é um mecanismo desenhado para maximizar a captura de valor do tomador de crédito ao longo de décadas. Não de uma vez.
devagar, parcela a parcela. Onde estão os reguladores nessa equação? O Banco Central do Brasil tem competência para supervisionar o crédito imobiliário. O Banco Central publica dados, fiscaliza, aplica normas, mas reguladores operam dentro de limites políticos e institucionais. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, supervisiona os títulos lastreados em crédito imobiliário, os chamados certificados de recebíveis imobiliários e as letras de crédito imobiliário, que movimentam centenas de bilhões de reais e financiam o próprio sistema que discutimos. O Conselho Monetário Nacional define as diretrizes. O Ministério da Fazenda observa. O Ministério das Cidades tem seus próprios incentivos ligados à política habitacional e à produção de unidades. Cada instituição tem sua fatia de visão. Nenhuma tem a imagem completa. O Fundo Monetário Internacional, em seus relatórios de estabilidade financeira, observa há anos que países emergentes com alta concentração bancária e baixa competição no crédito imobiliário apresentam riscos específicos de exclusão financeira e de vulnerabilidade das famílias de renda média. O Brasil aparece nesses relatórios. As recomendações são conhecidas. A velocidade de implementação é o que costuma variar. A questão que permanece, depois de tudo o que foi dito, não é simples. Quando alguém assina um contrato de financiamento habitacional de 30 anos no Brasil, em que medida essa pessoa compreende o que está assinando? Em que medida o sistema, em sua forma atual, permite que ela compreenda? E se a resposta for que o sistema não foi otimizado para a compreensão do tomador de crédito, mas para outra coisa, então a pergunta seguinte é: quem é responsável por mudar isso? E por que, depois de tantas décadas, não mudou? Essa última pergunta não tem uma resposta confortável. E talvez seja exatamente por isso que ela raramente é feita em voz alta.